Bom dia, nono ano. Bom dia para quem acordou cedo para escutar esse podcast. Boa tarde para os preguiçosos que ficaram um tempinho mal na cama, mas que estavam com tanta saudade das aulas de história que, mesmo com aquela lombeira que dá depois do almoço, estão dispostos a escutar tudo com interesse e atenção. E boa noite para aqueles que me esqueceram, mas que foram alertados pelos colegas que esse material pode ajudar a retomar as aulas, né? Assim que o coronavírus nos permitir. Espero que estejam todos bem, se cuidando da melhor forma. Eu já estou com muita saudade dos barulhos que vocês fazem lá na escola, de verdade. Tá? Em breve a gente se encontra. Vamos lá então. Utilizando umas imagens e algumas informações, eu quero passar para vocês um compacto da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Essa capa, né, esse primeiro slide, ele tem como título A Grande Guerra, porque na realidade a Primeira Guerra Mundial só recebeu o nome de Primeira Guerra depois da Segunda Guerra Mundial. Num primeiro momento, esse conflito tinha sido o maior conflito de todos os tempos e por isso a Grande Guerra. E durou de 1914 a 1918. Nesse período, mais de 8 milhões de militares morreram e mais de 6 milhões de civis foram mortos. Essa imagem ela mostra um monumento que foi criado em homenagem aos mortos da Primeira Guerra Mundial. Um escultor e cenógrafo, Tom Piper, plantou entre aspas, né, milhares de flores de cerâmica nos arredores da Torre de Londres, situada no centro de Londres, às margens do rio Tâmisa. Bom, a Primeira Guerra ela foi motivada por conflitos étnicos na Europa e fora dela, anexações e disputas por terras, questões de sucessão, substituição de formas de governo, e tudo isso muito embasado por um discurso eurocêntrico, né? Nós já falamos muito a respeito desse termo, que é a ideia de que a Europa é o centro do mundo em todos os sentidos, né? Inclusive no mapa mundi ela ocupa, né, um lugar mais central, até porque o mapa mundi é uma construção europeia. E esse discurso eurocêntrico da Europa como centro, um centro civilizado que iria disseminar essa civilidade para todo o planeta, esse discurso teve muito presente aí pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial e legitimou o que a gente chama de imperialismo, que foi uma disputa intensa entre as grandes nações industrializadas. Nesse slide, a gente vê ali a Revolução Industrial como pontapé inicial para o imperialismo, né? A gente costuma dizer que a Revolução Industrial ela é mãe do imperialismo e que o imperialismo seria pai da Primeira Guerra Mundial. É claro que dizer que apenas o imperialismo foi o causador da Primeira Guerra é um pouco simples demais, né? Como a gente viu no slide anterior, várias outras questões também estavam sendo colocadas. Mas esse é um ponto muito importante que a gente não pode deixar de ressaltar. A gente tem aí duas charges, né, que mostram a primeira delas, o imperialismo inglês, e a segunda, a divisão da China em zonas de influência. Tudo isso provocado por uma disputa intensa, né, desses países industrializados por matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. E o estupim da guerra, né? O que foi que gerou, qual que foi a, o ponto que fez com que a Primeira Guerra Mundial realmente acontecesse, explodisse, apesar de já haver uma tensão constante desde o final do século XIX, de disputa dessas grandes potências industriais, né? Foi o assassinato do Francisco Ferdinando e da sua esposa, a Duquesa Sofia. Coloquei aqui a imagem dos dois para que vocês possam conhecê-los, né? São personagens que acabaram dando início ao maior conflito de todos os tempos até aquele momento, né? A Primeira Guerra Mundial. E achei interessante que vocês conhecessem os dois. O Francisco Ferdinando era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro e foi assassinado por um estudante sérvio. Esse assassinato aconteceu porque a Áustria-Hungria havia anexado a Bósnia e deixado a Sérvia muito indignada, né? Uma disputa imperialista na região.
Isso fez com que esse estudante sérvio acabasse assassinando Francisco Ferdinando, dando início então à Primeira Guerra Mundial. A gente tem aqui dois mapas, né? Um mapa da Europa antes da Primeira Guerra e depois o mapa da Europa depois da Primeira Guerra. No primeiro mapa, vocês vão ver que existem inúmeros impérios, né? E no segundo mapa, vocês vão ver que esses impérios se fragmentaram. Algumas pessoas defendem que a Primeira Guerra, de certa maneira, foi uma forma de pôr fim a esses impérios, né? Que estavam perdurando desde ali da Idade Moderna, né? Naquele processo ali do Antigo Regime e tudo mais. É nesse momento, digamos, que a gente coloca um ponto final no Antigo Regime de uma vez por todas. A guerra ela vai colocar alguns países que já estavam, na verdade, aliados anteriormente. Esses países, né, eram chamados de Tríplice Aliança, que é a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, né, que a gente chama de Tríplice Aliança. Ele já tinha uma aliança anterior. E haverá uma formação de uma tríplice, chamada Tríplice Entente, que nada mais é do que Tríplice Aliança, só tem um outro nome, que vai ser formada ali por Rússia, Inglaterra e França. Então, esses dois grupos vão se colocar em lados opostos e ocorre, então, o início da Primeira Guerra Mundial. Eu acho interessante dizer que essa guerra, ela pôs fim aos combates em campo aberto. Por quê? Porque a tecnologia que será usada na Primeira Guerra Mundial, ela não vai permitir mais esse tipo de conflito, né? Porque era um conflito em que um soldado estava ali diante do outro de maneira muito intensa. E com o surgimento de armas muito mais eficazes, esse tipo de contato já não era mais possível, né? Se a metralhadora fosse usada numa guerra de campo aberto, ela geraria um número tão intenso de mortes que a guerra rapidamente acabaria. Mas nós teríamos aí, na verdade, a derrota provavelmente de ambas as partes. Ou, obviamente, daquela parte que estava menos preparada em termos tecnológicos. Então, ela virou uma guerra muito mais focada nas estratégias e extremamente embasada na construção de trincheiras, né? O que é a trincheira? A gente tem aqui uma imagem que mostra eram grandes buracos que tinham centenas de quilômetros, às vezes milhares de quilômetros, que protegiam esses soldados principalmente das metralhadoras, né? E de outras armas. Os cavalos, no início, até foram usados na Primeira Guerra Mundial, mas com o tempo percebeu-se que esses animais já não faziam mais sentido dentro daquele contexto, né? A guerra de trincheira, então, foi um componente crucial no cenário europeu da Primeira Guerra. E nessa foto aí da trincheira, soldados britânicos ocupam uma trincheira alemã na França durante a Batalha do Somme, em 1916. Os soldados travavam batalhas contra a água e a lama, porque, por engano, muitas trincheiras foram escavadas abaixo do nível freático. Além disso, a chuva intensa durante alguns meses do ano também fazia com que esses buracos se enchessem. Com a mudança das estações e com a chuva, a vida dos soldados podia virar um inferno, mesmo que não estivessem sob fogo inimigo. O pé de trincheira, inclusive, foi uma lesão causada pelo frio, umidade e sujeira que se acumulava principalmente nos pés dos soldados e levou uma baixa de 75 mil soldados britânicos. Bom, a Primeira Guerra foi o primeiro conflito industrializado e global do planeta. O uso das novas tecnologias, como aviões, tanques blindados, metralhadoras, granadas e gás venenoso, resultou em uma devastação sem precedentes. A gente tem aqui a imagem de uma metralhadora, né? E temos ali a imagem de soldados na trincheira, já munidos de máscaras, né? Contra esses gases. Uma curiosidade, né? O Barão Vermelho foi o maior piloto da Primeira Guerra e ele abateu 80 inimigos. Ele se tornou referência, né? Como piloto de caça. Existe, inclusive, um filme a respeito dele. Eu não vou pronunciar esse nome, porque eu não vou pagar esse mico, porque eu não vou saber pronunciar corretamente. Então, leiam, por favor, descubram, inclusive, como é que pronuncia e ensinem a professora na volta às aulas.
Bom, a Rússia, ela não permaneceu na guerra até o final. Na realidade, crises sociais fizeram com que ela tivesse que se retirar da guerra para resolver problemas internos. Ela acabou assinando um tratado muito complicado aí com a Alemanha para poder se retirar, perdeu muitos territórios, mas acabou precisando realmente fazer isso para poder dar início à Revolução Socialista, que aconteceu em 1917, e que a gente vai falar a respeito dela mais, né, numa outra oportunidade. Então, em 1917, a Rússia deixa a guerra. Eu não havia comentado, em 1915, a Itália deixa a Tríplice Aliança, faz um acordo com a Tríplice Entente, porque a Entente oferece algumas recompensas, algumas terras para a Itália, e ela acaba mudando de lado, né? E a Rússia deixa a guerra em 1917. Em compensação, os Estados Unidos vai entrar na guerra, né? E por que os Estados Unidos vai entrar na guerra? Ele já estava ajudando indiretamente a Tríplice Entente, né? Já estava enviando uma série de auxílios, né? Já estava financiando a guerra já há algum tempo. No entanto, algumas coisas que aconteceram acabaram levando os Estados Unidos a entrar efetivamente na Primeira Guerra Mundial. Primeiro, eles, né, tomaram conhecimento das atrocidades que ocorreram na Bélgica, né? Os alemães invadiram a Bélgica, e a Bélgica era um país que estava apresentando, no momento, uma posição de neutralidade. Isso gerou um desconforto. Interesses econômicos óbvios, até porque se a Inglaterra, que era quem os Estados Unidos estava ajudando desde o início, se ela tivesse um problema, os Estados Unidos não ia receber, né, o que precisava receber de tudo aquilo que a Inglaterra já tinha consumido. O naufrágio de um navio chamado Lusitânia, que era um navio inglês, que foi afundado pelos alemães, mas que tinha, né, pessoas dos Estados Unidos. Um telegrama chamado Telegrama Zimmermann, que foi um telegrama que foi interceptado da Alemanha para o México, propondo inclusive uma invasão do México aos Estados Unidos. E, por último, uma guerra submarina irrestrita por parte dos alemães, que vai começar a afundar, inclusive, embarcações estadunidenses. Então, todos esses fatores fizeram com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Com a entrada dos Estados Unidos, é claro que a gente vai ter uma mudança aí nas forças da guerra, mesmo tendo a Rússia saído, né? E a gente vai ter, então, a vitória da Tríplice Entente, né? Agora formada por Inglaterra, França e Estados Unidos. E aí eles vão fazer algumas reuniões, né? Você tem lá a conferência em Paris e depois o Tratado de Versalhes. E esses momentos aí, essas reuniões, vão estabelecer, no final das contas, que a Alemanha foi a principal causadora da Primeira Guerra Mundial. É claro que aí a gente vai ter que fazer uma série de análises a respeito disso, depois com mais calma, mas o que acontece é que a Alemanha ela vai ser penalizada. Ela vai ter que pagar indenizações altíssimas, ela vai ter que abrir mão de territórios, né? E ela vai ficar proibida de organizar exército, né, e de investir na sua indústria bélica. Os países vencedores vão criar a Liga das Nações, e essa Liga das Nações tinha o principal objetivo de certa forma, ficar de olho na Alemanha para que nada mais complicado acontecesse, né? Mas a Liga das Nações acabou, na verdade, não conseguindo efetivamente cumprir com a sua tarefa, né? E é por isso que a gente considera o Tratado de Versalhes, de certa forma, já um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, né? Porque o Tratado de Versalhes, como vai responsabilizar a Alemanha pelo início da guerra, vai gerar um desconforto muito grande entre os alemães e, posteriormente, Adolf Hitler vai usar isso, né, como argumento para dar início à Segunda Guerra Mundial. E aí eu coloquei aqui para vocês a suástica, né, que é um símbolo do nazismo. O nazismo, ele vem, de certa forma, ele nasce de certa forma por conta dessa insatisfação alemã, né, com aquilo que havia acontecido ao final da Primeira Guerra. E ali uma das bombas atômicas lançadas sobre o Japão já no final da Segunda Guerra Mundial, já que a Segunda Guerra Mundial, de certa forma, está ligada à Primeira. Para a gente fechar e não ficar cansativo demais, porque eu tenho certeza que eu já falei demais,
Indicação de 2 filmes, acho que eu já tinha inclusive mandado isso para vocês. O filme Cavalo de Guerra, ele é um pouco mais romântico, de certa forma, tem uma abordagem mais romântica da guerra, porque coloca o cavalo como o personagem central do filme, né? E o 1917, que estava nos cinemas ainda esse ano, eu não sei exatamente quando que ele vai entrar aí na programação da TV fechada. Na internet também não sei ainda como é que está a disponibilidade dele, mas eu acredito que em breve todos nós vamos conseguir acessar esse filme e assistir esse filme. Esse é um filme que eu considero um pouco mais próximo da realidade, é menos romântico, né? A gente acompanha o dia a dia de um soldado na guerra, inclusive andando pelas trincheiras. Tem uma curiosidade que esse filme, a gente não consegue perceber nele os cortes de cena, então é como se a gente acompanhasse o personagem do início ao fim. É bastante interessante para vocês perceberem principalmente como que ocorriam essas guerras nas trincheiras, né? Como que as trincheiras foram importantes nas batalhas da Primeira Guerra Mundial. E é isso. Espero que tenha sido pelo menos interessante. Eu sei que ao vivo, eu sei que perto é muito mais gostoso, mas por enquanto a gente vai ficar assim afastado e vamos nos falando sempre que possível, tá bom? Beijo grande para todo mundo. Beijo, 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 beijo. Se cuidem.